bem-vindos ao Love the Problem, o podcast oficial da K21 e agora também Nowhere, onde trazemos novidades, dicas e tudo de mais relevante no universo corporativo, com carinho, toda semana para você. Amigos e amigas, sejam bem-vindos aí mais um videocast, também vai ser gravado aí, publicado no podcast da K21 in Hour, tá? Love the Problem, podcast, aqui nós temos o videocast da K21. Sejam bem-vindos, hoje estou com um convidado especial aqui, né? Meu amigo Zé. Fala aí, Zé, se apresenta rapidinho. E aí, Samuel, tudo bem? Como é que tá? Bom, rapidamente aqui, eu sou o José JR, sou consultor da Nowhere e trainer da K21, e é um prazer imenso estar com você aqui mais uma vez, né, meu amigo? Para falar sobre um assunto interessante aí, pelo menos pra gente. Eu espero que vocês que estejam aí nos vendo e também nos ouvindo gostem do nosso bate-papo. Boa. Zé, afinal das contas, o que é Flight Levels? Eu recebi essa pergunta tanto no treinamento, né? Qual é a diferença Flight Levels e Kanban escalado, que eu fico na dúvida e por isso que a gente gravou. Então, o que é Flight Levels, meu amigo? Tudo bem, meu amigo. Bom, Flight Levels, né? Ele ajuda a você descobrir onde em uma organização você tem que fazer o que a fim de alcançar os resultados que você deseja. E o que isso significa? O Flight Levels, ele não é um tipo de framework ou método que vai dizer exatamente o que você tem que fazer. Seguir as regras da estrutura e se caso você não seguir, você vai ser condenado por blasfêmia ou, né, ser preso. O Flight Levels é mais um modelo de pensamento. Ele é um modelo cognitivo que vai ajudar você a descobrir quais as entregas, os trabalhos que você precisa escolher para chegar a alcançar o sucesso que a empresa tem. As empresas, por exemplo, que estão fazendo Flight Levels, né, aplicando isso no seu contexto ali, elas aplicam em 5 atividades, em 3 níveis de voo que a gente chama. Então, a primeira atividade é visualizar a situação. Um dos maiores desafios do nosso trabalho hoje em dia, dentro de uma empresa do trabalho do conhecimento, é para a gente ter sucesso que a gente está querendo, é melhorar a visualização da situação atual em todas as áreas da empresa. Porque não faz sentido uma empresa voar às cegas, né, Samu? Então, eu não estou enxergando, não estou vendo. Esse é o primeiro ponto. De todas as consultorias que eu já fiz pela Nowhere, 100% das empresas, uma das reclamações em 100% das empresas, a reclamação é problemas de comunicação. Exato. E eu acho que esse ponto que você trouxe, Samu, é que a gente fala de visualizar a situação, normalmente as pessoas acabam se remetendo a um quadro de gestão visual com fluxo, né? O famoso quadro Kanban, ou uma ferramenta digital como Gira, ou outras aí, Business Map. Não é isso. A comunicação é o ponto melhor. Então eu tenho que visualizar a situação também de forma visual, mas também tem os outros sentidos que a gente tem que comunicar. E aí o que acho que é um ponto aqui, que é a razão pela qual a gente precisa tornar o nosso trabalho e as situações que acontecem visíveis a todos, para a gente não voar às cegas, como eu estava comentando. Então a primeira atividade é essa. A segunda é que as empresas precisam criar foco. O que isso significa? É mudar a compreensão do trabalho que ela faz e entender que a coisa mais importante para uma companhia é terminar o trabalho. Porque terminar o trabalho é mais importante do que começar o trabalho. E aí a definição para todo mundo entender é a seguinte: começar a trabalhar, quer dizer, trabalhar uma coisa nova, custa dinheiro. Trabalho finalizado, acabado, entregue, traz dinheiro. Muito bom. Então, quando a gente fala de criar foco, vamos criar foco para finalizar os trabalhos que a gente já iniciou. É mais do que simplesmente controlar a quantidade de coisa que a gente faz. É focar em terminar. É ter mais foco, tá bom? De maneira aqui, claro, eu tô sumarizando, né? Samuel, dá pra gente se aprofundar aqui, mas eu tô sumarizando só para que todo mundo entenda. A terceira atividade é interações, né? É estabelecer interações ágeis, reais, que tenham significado com as pessoas certas, conversando no momento certo, os assuntos certos. Por que isso? Porque os seres humanos, as pessoas, nós, somos o grande motor de mudança de uma empresa. Acho que esse é o ponto. Então não adianta ter processos muito bem definidos, práticas estabelecidas, escritos em livros, em playbooks e depois treinado todo mundo, porque somos nós o grande motor. Então a interação ágil entre essas pessoas, falando as coisas certas no momento certo, é o que vai fazer a diferença para que essas interações realmente sejam válidas. Um dos maiores dores de toda a empresa é a famosa reunião, né, Samu? Fazer reunião é dolorido.
Inclusive, pelo que eu sei, quando você faz treinamento de Flight Levels, eles sugerem um template, né, para facilitação de algumas reuniões, né, para as reuniões que ocorrem ali no Flight Levels, né? Então, inclusive... Perfeito. Exato. Uma das coisas que foi desenvolvido, né, pelos guides de Flight Levels, né, os guias, os trainers de Flight Levels pelo mundo inteiro, foi a concepção de melhorar esse canvas que a gente tem para auxiliar a melhorar as relações de interações entre as pessoas, né? Como a gente interage. E aí eu posso dar dica para quem estiver vendo o vídeo aqui, que uma das primeiras coisas que tem nesse canvas, e eu recomendo para você que está nos ouvindo e vendo, antes de qualquer interação com alguém, qualquer reunião, pergunta que a gente tem que fazer e ter a resposta é: qual o resultado esperado dessa interação? Este momento que vamos nos juntar. Qual é o resultado? Isso, preferencialmente, você tem que saber antes dela começar. Então, aquele monte de invite que a gente recebe, você também que tá vendo a gente, né? Recebe, né? Quando alguém vai lá e marca na tua agenda uma reunião, um bate-papo, né? Papo de 2 horas, de 1 hora, de 30 minutos. Como que a gente faz a melhoria dessa interação? Qual é o resultado esperado daquela interação, daquele momento? É só pra descontrair, bater um papo, né, Samu? De vez em quando a gente faz isso, 15 minutinhos, 20, 30. Vamos conversar aqui, bater um oi? Tudo bem, a gente sabe que é aquilo. Não, preciso conversar aí. Então, qual que é o resultado esperado? Quando a gente começa a trazer isso para a consciência de todo mundo, as interações entre as pessoas, essas reuniões começam a ser muito mais produtivas, muito mais ágeis, como a gente fala aqui no Flight Levels. E a quarta atividade é medir o progresso. Então, fazer o Flight Levels porque tá na hype não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja, não é o que a gente quer que as pessoas, não, vamos usar e tudo mais. Porque a gente quer alcançar muito mais do que simplesmente fazer porque tá na hype, porque é legal, porque faz sentido, porque talvez na sua percepção do que é o Flight Levels eu consigo dividir a minha empresa e o meu organograma em 3 níveis. Já falo para você que não é isso. Tá? Você não divide a empresa usando o Flight Levels no seu organograma. Mas o medir o progresso é a ideia de medir o progresso que a gente quer ver se a gente está verdadeiramente progredindo na direção do objetivo que foi definido. Aí as empresas conseguem realmente alcançar ou não. Então não é simplesmente, eu quero medir, bota uma métrica aí que tem Vou dar um exemplo de uma métrica muito comum, que ela normalmente tem 2 nomes muito conhecidos, que é o Time to Market ou Lead Time, tá? Dependendo do seu contexto aí, é a mesma métrica, ou pode ser a mesma métrica. Então, dizendo que eu estou medindo isso, é muito bom você ter essa métrica, mas ela não é diretamente uma métrica de negócio. Será que ela está atingindo, essa métrica te ajuda a entender se você está atingindo o objetivo que a companhia, a empresa deseja? Porque simplesmente ter um tempo curto de entrega não quer dizer que a gente está faturando nessa mão. E tem uma questão que você trouxe. Você trouxe a questão de métrica, inclusive a gente está na dívida de gravar esse videocast de métricas, né? Porque é uma das coisas que eu tenho pesquisado sobre o quanto as pessoas conhecem, usam e olham para isso, para métricas e para o progresso, né? Então, pensando aqui, rapaz, eu vou te falar que é surpreendente o número de pessoas que não tem ideia do que usar para medir o progresso. Não tem ideia do que usar como métrica para saber se estamos melhorando do ponto de vista de fluxo de trabalho, processos, e se estamos realmente entregando para os nossos clientes. Boa. E a última atividade aqui, para responder e finalizar, já finalizando a resposta da primeira pergunta, né? É a atividade número 5, que é melhorar. Então, o que significa a questão de melhorar? É ver se nós estamos constantemente melhorando e desafiando a maneira como a gente e os colaboradores estão executando. Significa o quê? Estamos inteirando sobre as 5 atividades? De novo, de novo, de novo? Então é um processo contínuo dessas 5 atividades, que são simples para a gente gravar, né? Então é visualizar a situação, estou enxergando o que a gente está trabalhando corretamente, como está o andamento, eu estou tendo interações ágeis, ou a gente está fazendo reuniões que não estão valendo a pena. E essas interações, elas podem ser assíncronas e síncronas, viu, Samuel? Boa. Síncronas é igual eu e você aqui, certo? A gente está ao vivo ao mesmo tempo gravando aqui, juntos, sincronizados. Assíncrono são técnicas que podem ser usadas, ou tecnologias que podem ser usadas para ter conversa. Vou dar só um exemplo para todo mundo aí, se você não entendeu. WhatsApp ou qualquer mensageiro assim, é comunicação assíncrona. Você manda quando você quer e eu respondo quando eu desejo, ou eu posso. Perfeito. Então, assim, eu mando, você não tem tempo para responder. Apesar das pessoas não acharem que é isso, né? Talvez a pessoa manda mensagem, você não vê a mensagem, hein? Ficou o dia inteiro para mandar. É como se fosse simplesmente ping-pong. Mas, assim, é importante a empresa olhar para essas 5 atividades e elas têm que ser executadas, ou deveriam ser executadas, falando corretamente, 5 atividades nos 3 níveis de voo que existem no Flight Levels.
que o nível de voo é o nível 1 de operação, onde se encontram os times, áreas, departamentos, pessoas que produzem e criam os produtos. O Flight Levels 2, que é o nível de coordenação, onde esses times que estão produzindo esse produto, eles se reúnem para se coordenarem e entender a parte de cada um e como está o andamento, para ver se a gente está com as métricas, lembra, medindo o progresso, e o foco, todas voltadas ali para o objetivo da empresa. E o nível 3, que é o nível estratégico, onde a estratégia, depois de criada pela companhia, do jeito que ela quiser usar, com a técnica que ela desejar, ela vai operacionalizar essa estratégia para toda a companhia, para o nível 2 e assim sucessivamente para o nível 1, conectando a comunicação entre todos. Então, o objetivo é esse, o resultado que a gente busca é isso, as iniciativas e trabalhos que vocês estão fazendo estão conectados, estão voltadas para atender essas métricas, atender essas iniciativas de negócio da companhia, e isso é comunicado também até o nível operacional. Então, as pessoas não estão trabalhando sem saber qual é o objetivo, se a gente está me ajudando ou não a mexer nos ponteiros da companhia. Isso aqui seria talvez o resumo do que seria Flight Levels. Boa, Zé, valeu. Engraçado, eu acho até alguns métodos, frameworks e modelos de pensamento com Flight Levels um pouco difícil de explicar quando chega assim e pergunta o que é isso, né? Obrigado pela apresentação. E aí eu começo a entender o porquê que as pessoas confundem algumas coisas. Olha só, vou criar fogo aqui agora, hein? Limitar o trabalho em progresso, gerenciar o fluxo, visualização, são coisas que estão no método Kanban. Se você faz uso dessas 3 coisas, junto com tornar políticas explícitas, ciclo de feedback e melhoria contínua, pronto, você está fazendo um sistema Kanban. Então, se eu uso essas 6 práticas, e pelo que eu percebi, 2 aqui batem meio que muito próximo, né? Que é a visualização e são 3, né? Visualização, estabelecer melhores comunicações, né? Ciclo de feedback, estabelecer melhores comunicações. E tem uma terceira... e o medir o progresso. Só que o Kanban não fala medir o progresso, gerencia o fluxo e limite o trabalho em progresso. Então, ele traz 2 em vez de uma visão. Vamos descascar essa cebola aí? Não, mas então, eu queria ver o que tem de, né, realmente, o que você vê disso? Eu também vou dar minhas opiniões aqui, tá? Fazendo as diferenças, acho que talvez trazendo aqui, né, quais são as diferenças das visões, tem muita gente que acaba confundindo. Fala o primeiro aí que você trouxe. Visualizar. Visualizar, beleza. Então lá no método Kanban tem a prática de visualização. E aí, se você é fã aí do método Kanban, do Kanban Maturity Model, você vai ver também que você vai evoluindo o processo de um time, de uma área, de um departamento, a visualização. Bom, qual que é a diferença entre o que o Flight Levels fala sobre visualizar a situação? É porque quando a gente fala de visualizar a situação, a gente está falando somente de um fluxo de trabalho. É visualizar a situação do todo, entender o todo, para a gente poder escolher melhor o que vai ser feito. Então, ter o fluxo, gerenciar o fluxo, que o Kanban traz muito bem, com práticas muito boas, você pode usar essas práticas para, na hora de você criar a sua visualização dentro do Flight Levels, você pode usar lá um quadro de gestão visual com fluxo, e aí você consegue colocar todas as práticas que tem, vai ser ótimo. Mas não é só isso que você faz sobre visualizar a situação. Visualizar a situação é entender como que essa estrutura operacional funciona. Como é que eles estão realmente conectados, né? Exato. Qual que é a diferença, então, da estrutura operacional? Acho que talvez essa aqui é a chave que talvez muita gente não conseguiu entender. Se você é um gerente executivo ou diretor, eu já tive o prazer de ter vários em treinamentos, em consultoria, que me perguntam isso, eu vou te dar essa resposta. O que é visualizar a situação na estrutura operacional? A empresa, ela tem uma estrutura organizacional, que é o organograma da empresa, onde eu tenho o chefe, eu tenho as divisões. É natural, é ótimo para a empresa que ela tem, a gente entende aonde está os poderes divididos, para quem que eu vou me auxiliar e perguntar sobre assuntos, com quem que eu vou pegar minha orientação se eu quiser resolver um problema que me cabe como colaborador da empresa. Ô chefe, eu preciso resolver tal problema, me oriente, por favor, porque onde eu vou, com quem eu falo, né, como é que eu posso, qual é a ideia que você me dá para resolver isso? Você pode me ajudar? Eu tenho essa ideia. Né? Esse aqui seria o ideal de um colaborador, né, Samuel? Eu acabei falando aqui o colaborador. Então fica a dica para quem é colaborador, né? Assim que você deveria chegar pro seu chefe, o seu líder, né? Não importa o nome. Ele vai te orientar. É um caminho conhecido, eu sigo as orientações. A estrutura operacional é como verdadeiramente a gente trabalha no dia a dia. Então, o colaborador nem sempre segue a regra do organograma da empresa, da estrutura organizacional. Ué, eu tô com um problema, preciso resolver, meu chefe já me cobrou.
vou falar com o diretor da outra área, o VP de outra business unit, vou conversar com o gerente não sei da onde. Quer dizer, eu não sigo o que seria talvez o padrão, até pré-definido muitas vezes em algumas empresas, certo? Tem o processo, ou como a gente lembra, eu falo gente porque eu sei que o Samuel também fez isso, desenhou o fluxograma ou o mapeamento, né, do fluxo de negócio, o BPM, né, o mapeamento do processo de negócio. Você não segue aquele caminho, você segue outros caminhos. A gente dá o bypass no chefe, a gente resolve o problema e ninguém fica sabendo como a gente resolveu, mas está todo mundo feliz e ótimo. Então essa estrutura operacional a gente também precisa entender, Samuel. Por isso que visualizar a situação, ela amplia, não só simplesmente o fluxo que a gente vai definir ou vai melhorar. A gente tem que olhar o contexto maior sobre isso. Ô Zé, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu não te fiz ainda. Vou te colocar fogo de novo aqui. Mas por quê? Quando eu fiz o treinamento de Flight Levels, uma coisa que me chamou bastante atenção é que você olha para o produto e aí, a partir do produto, você cria todas as conexões, certo? Todas as conexões para ver como é que está, montar o estado atual e aí pensar o que seria o estado futuro para que a gente tenha o trabalho, o fluxo acontecendo. No método Kanban, nós fazemos isso, mas de um jeito diferente. Quando a gente fala de escala Kanban, é escale por serviço, aplica estética por serviço, né? Estética aí é outra conversa, tá, gente? A gente pode marcar outro videocast aqui para falar do estética. Vou deixar o link aqui sobre o que é estética para vocês também. E qual é a pergunta? A impressão que eu recebo, assim, na hora que eu olho para os dois, porque os dois vão gerar excelentes resultados. Primeiro, eles não são contra um ao outro, mas sim são complementares, né? Interessante que a gente fez também um videocast sobre Scrum melhor com Kanban, né? Então, Flight Levels é melhor, Kanban é melhor com Flight Levels. Boa, já fica pegadinha, mas é assim, a resposta é sim. Mas qual é a pergunta? A impressão que eu tenho é que enquanto o Kanban ele vai fazendo por serviço, né, e aí eu vou criando essa rede de serviços e conectando, entenda serviço aqui como uma equipe, por exemplo, né? Estou simplificando, tá, gente? Por favor. O Flight Levels ele já olha direto para o produto final e faz todas as conexões com a estratégia. Então, a minha impressão que dá é que ele é mais da estratégia para a operação do que da operação para a estratégia. Boa. Adorei a sua colocação, Samuco. Então, vamos lá. Tem uma volta Nos aqui, 3 níveis de voo, o nível 3 é o nível estratégico, o nível 2 é o nível de coordenação, o nível 1 é o nível operacional, onde estão os times, as áreas. Zé, tem um treinamento, tem um ensinamento sobre Flight Levels 1 que a gente possa ver? Então, o que o Flight Levels traz como modelo cognitivo? Existem já no mercado vários métodos, frameworks e formas de trabalhar. PMBOK, Scrum, Kanban, Go Horse, né? Tem vários aí que cada um escolhe como você vai fazer com que os times, áreas e departamentos vão trabalhar no seu dia a dia. O que é mais importante? É possível melhorar, otimizar? A resposta é sim. Se for possível, Samuel, vamos melhorar a operação ali, os times e as áreas para elas poderem ser mais produtivas, que elas tenham maior previsibilidade, né? Que pode trazer um monte de... Porque isso vai trazer benefícios para todo mundo. Só para fazer um parênteses aqui. Então, o Flight Levels eu consigo começar a executar em qualquer ambiente e ele vai potencializar essa discussão sobre fluxo e potencializar até mesmo o uso do método Kanban. Isso, porque no nível 2, porque como o Flight Levels ele não olha essa otimização, vamos melhorar o nível operacional mesmo e tal, porque já existem muitas outras coisas, o que mais importa para uma empresa é os seus resultados de negócio, é como as interações sistêmicas entre esses departamentos, independente de qual é a técnica que ele usa para desenvolver as suas tarefas e trabalhos. Como que a gente faz com que o resultado para a companhia seja alcançado? Então, hoje o Flight Levels ele não dá um zoom, e vamos sugerir para você fazer melhoria no seu time assim, assado, no seu departamento ABCD, usa essa técnica, usa aquela outra. Ela não dá esse zoom aqui, porque a gente entende que não precisa, existem N que você pode até usar práticas desse N tipos de formas de trabalho, de métodos e frameworks, para a companhia como um todo. Então, acho que a sua colocação de Flight Levels, o Kanban é melhor com Flight Levels, a resposta é sim. O Safe é melhor com Flight Levels, a resposta é sim. Tem cases que já mostram empresas, inclusive da Suíça, literalmente, isso aqui eu tô falando da Suíça, né? A gente faz as brincadeiras, lá na Suíça acontece. Esse acontece na Suíça mesmo, a Swiss Telecom, que é uma empresa de telefonia, de telecomunicação da Suíça,
ela usa o Safe e tem um vídeo, se você pesquisar na internet aí, você vai encontrar lá na Flight Levels Academy o case da Swiss Telecom usando o Flight Levels e como o Safe ficou melhor com o uso do Flight Levels. Fazendo aí, ó, Perfeito. o link que eu quero falar. Então, com este exemplo, o ponto é, o Flight Levels, ele tá preocupado não, mas ele tá trazendo uma visão de que a gente precisa visualizar a situação de como as coisas estão trabalhando, como a gente consegue coordenar todo mundo, mas antes disso, que a gente tá lá no visualizar a situação. Lembra toda essa discussão aqui é sobre visualizar, certo, Samuel? Certo. Lembrando todo mundo. Nossa. Pra gente poder chegar. O que é o ponto? Aí, o que você falou, Samuca, que um dos artefatos que são criados dentro de um dos treinamentos, que é o Flight Level System Architecture, é como a gente enxerga essa estrutura operacional. É o reconhecimento, a identificação da estrutura operacional. E uma das coisas que eu faço aqui, os gringos não fazem isso, tá? Dando a dica aí pra quem é brasileiro. Inverto a forma de olhar para essa estrutura, para a gente ampliar a nossa capacidade de visualização. Então a gente não começa nem pelo produto, Samuca. Primeira pergunta que eu faço para todo mundo é: quem são os clientes desta área que a gente vai olhar aqui? Perfeito. Primeira coisa, quem são? Aí o pessoal fica, às vezes, não sabe responder a pergunta. Não consegue identificar quem são os clientes da própria área ou daquele grupo de times que estão trabalhando. Aí do cliente a gente vai... Vou contar aqui, vou dar a dica para quem estiver vendo o videocast. Quais são os produtos e serviços que aqueles clientes que vocês identificaram, eles consomem, e aí a gente começa a fazer outside in, né? De fora para dentro da empresa, para começar a entender verdadeiramente como a operação, a estrutura operacional funciona com vários outros artefatos. Então a gente está visualizando primeiro onde e o que a gente precisa fazer, para depois o como. Aí eu parei por aqui. Respondi? Respondeu, genial. E continuando com essa discussão, cara, eu tô pensando bastante aqui. Você falou, por exemplo, a primeira pergunta que você faz para a galera é sobre quem são os clientes, né? Se você for fazer o Static, a primeira pergunta, e seguir os passos do Static, né? Apesar que, gente, eu particularmente não faço questão de seguir passo a passo, mas sim executar todos os passos. Mas se você for executar passo a passo, a primeira pergunta são fontes de insatisfação. Então, a impressão que me dá é que, para começar a usar o método Kanban, eu olho muito pro grupo de trabalho, pro serviço onde eu tô. E sim, isso vai chegar a excelentes melhorias organizacionais, estruturais e assim por diante. Gente, eu já usei Static em vários casos e, assim, o resultado foi fantástico. Enquanto você faz uma pergunta dessa, eu não precisaria nem estar com toda a equipe ali para fazer essa estrutura usando Flight Levels. Eu posso começar ali do nível coordenação, né? Você está falando do Static ou você está falando do método Kanban? Visualizar a situação. Tá, o método Kanban usando, né, o Visualize do método Kanban, ele começa com a primeira pergunta, né? Assim, uma das coisas... Então, quais são as insatisfações, certo? Quais são as insatisfações? Esse é o primeiro passo do Static. O que eu posso trazer para você do Static, Samuca? Quando a gente faz a pergunta para alguém, mais uma vez aqui, né? Eu e o Samuel somos trainers de Kanban, eu tô há muito tempo e assim, aqui é só tentando trazer para a consciência as diferenças, tá? Não é bom ou ruim, não tem nada disso. Continue usando o Static, que é muito bom. Né? Mas quando você faz a pergunta de qual é a sua insatisfação ou algo similar para você poder reconhecer, o que normalmente gera na pessoa, insatisfação vai trazer algo que incomoda. E aí ele vai trazer normalmente uma visão inside out. Ele vai falar do time, da área, do que ele está vivendo naquele momento, de insatisfação. E aí você usa para potencializar uma solução nova. Porque se eu estou insatisfeito com algo, quando o Samuel traz uma solução para mim, né, Samuel? Eu estou mais aberto a aceitar a solução dele. Porque eu estou reconhecendo um problema que eu estou vivendo. Então, essa é uma diferença dessa comparação que a gente está fazendo aqui, né? Essa pergunta de quem são os seus clientes, eu não estou perguntando para ninguém se você está insatisfeito ou não, se você tem um problema hoje. Eu não quero olhar isso, eu quero entender primeiro quem são os clientes que você atende. Então tá aqui talvez uma das diferenças bem grandes. É claro que depois, para finalizar, eu vou usar o Static para talvez otimizar ali alguma parte do sistema, ou virar para um time. Você não tem previsibilidade. Vamos mudar a forma de você trabalhar? Vamos começar a usar práticas de Kanban aqui, e aí a gente vai usando, tá? Então não é que, mais uma vez, não descarta nenhum. O Flight Levels não vai descartar método ou frame que você tiver. Mas é a diferença só que a gente está tentando trazer nessa música. Inclusive, indo para os finalmente aqui, a gente teve que passar pelo 6, mas não vamos passar pelo 6 aqui, 6 práticas do Kanban. Acho que uma já deu para o pessoal entender um pouco essa diferença. Uma das coisas que eu fiquei sabendo
é que quem ajudou a desenhar o Kanban escalado é a mesma pessoa que desenvolveu o Flight Levels. E aí? O Kanban escalado, eu não tenho essa informação. Isso é nova para mim, tá, Samuca? Não, é nova. Mas assim, o desenho, Kanban escalado. Kanban escalado. Mas o Klaus Leopoldo, que trouxe, que veio com essa analogia, ele é um pioneiro, assim como o Rodrigo de Toledo, o Alisson Vale e outros pelo mundo, no uso do método Kanban, antes mesmo do método Kanban ter um livro que falava sobre o método Kanban. Então, o que acontece? Ele, quando já usando várias outras técnicas, porque o Klaus é PhD em ciência da computação, é um especialista em ajudar consultores, ajudar a empresa, ele usava o método Kanban e muitas outras coisas, mesmo ele tendo ajudado no desenvolvimento do próprio método Kanban, ele via que faltava algo para a comunicação ser melhor entre a estratégia e a operação. E aí ele trouxe essa analogia do Flight Levels, nos níveis de voo. Olha, se eu tô voando baixinho, eu tô vendo todos os detalhes. Mas a estratégia, ela tá muito longe, que é uma realidade, né? A gente vive brincando que a estratégia tá no Monte Olimpo, não é assim? Eu brinco que tá em Asgard, né? Tá fora do planeta Terra, tão longe, né? Os deuses ficam lá. Como que a gente faz essa comunicação ser melhor? Então ele trouxe a ideia de níveis de voo, porque tem momentos que nós precisamos aumentar a nossa capacidade de visualização, de comunicação, de entendimento. Então eu vou para um nível mais alto de voo, que aí eu consigo ver não só ali, por exemplo, aqui, né, os detalhes da rua, a cor do cachorro, a cor do olho do Samuel quando ele tá andando, né? Porque eu tô dando um rasante com o avião, eu consigo ver detalhes ali, a cor da escada e tudo mais. Mas tem hora que eu tenho que dar um voo mais alto e conseguir ver a cidade como um todo para tomar uma decisão. Ou no nível estratégico, eu tenho que voar mais alto ainda para poder olhar o horizonte, para o futuro. Perfeito. E aí eu trazer essas informações para dentro. Então, quando ele trouxe essa visão de 3 níveis, foi porque tudo que ele estava testando naquele momento e usando, faltava ainda, por mais ótimo que eram os métodos e frames, incluindo o próprio método Kanban. Perfeito. Isso, acho que essa é uma das coisas que acaba confundindo um pouco as pessoas, né? Porque se você for olhar para o Kanban escalado, ele fala, olha, altura, que a gente pode pensar níveis de voo, largura, que é onde eu olho o meu upstream e downstream dentro de um único sistema, e a profundidade, que são a conexão entre serviços Kanban ali para poder, serviços para poder fazer a entrega. Então eu consegui visualizar tudo isso e fazer melhoria contínua, faz parte do Kanban escalado, né? Então se eu tenho mais de um serviço conectado usando sistemas Kanban, eu estou usando o Kanban escalado, fazendo uso do Kanban escalado. Então, acho que essa é uma das coisas que acaba, indo para o lado simples, acaba fazendo as pessoas confundirem Kanban com Flight Levels, método Kanban com Flight Levels, né? Então, e aí, agora sim, já tivemos uma baita explicação do Zé aqui, que dá para entender um pouco mais essa diferença. Zé? Mas eu acho que tem mais uma, viu, Samuca? Fala aí. Porque eu e o Samuel, vou revelar aqui, tá? Eu e o Samuel discutimos um monte sobre Kanban aqui, escalado e tal. Mas eu acho que você falando aqui, depois de tudo que a gente falou, de vários momentos... Gravado a discussão anterior, Zé. Exatamente, mas tudo bem. Eu acho que eu peguei uma coisa aqui, do Kanban escalado, a diferença entre os dois, que também é uma pergunta frequente, certo? Sim. A gente recebe. Qual que é a diferença dos dois? O Flight Levels, como modelo de pensamento, ele vai trazer, sim, alguns artefatos que nos apoiam, nos ajudam no entendimento de tudo que eu comentei aqui, né? Essas atividades, como a gente pode fazer, como eu posso melhorar. O Canvas, por exemplo, que o Samuel trouxe aqui, é um artefato que foi desenvolvido para fazer melhoria, para ajudar a gente a melhorar todos esses pontos. O Kanban escalado, Samu, como a diferença, acho que bem grande, é porque você precisa escalar o Kanban. Acho que estava tão na cara que eu a gente não prestou atenção toda a nossa discussão anterior. Então, escalar o Kanban é você ter que escalar mesmo o Kanban. Então, eu tenho um sistema. Então, eu vou aplicar agora um sistema na altura aí, que o Samuel, se ele quiser explicar nesse podcast, a gente faz na segunda parte. Tá topado já. E aí, a gente vai usando o método Kanban, escalando ele em várias alturas, largura, profundidade, como o Samuel disse. No Flight Levels, se você quiser usar Kanban, você usa. Se você quiser usar Scrum, você vai usar Scrum, naquele contexto que você tenha. Se você quiser usar PMBOK, você vai usar PMBOK. Então, se você quiser misturar tudo e fazer um híbrido do que é bom no Kanban, né? Ou o Scrum melhor com o Kanban, né? Então, vamos usar práticas aqui para potencializar o Scrum, já que ele está funcionando legal aqui para nós. Não precisamos fazer uma virada de cultura e obrigar todo mundo a usar o Kanban. E então você consegue, de maneira muito aberta, usar aquilo que você deseja, e o Flight Levels vai te trazer uma visão diferente, porque a gente não está usando ali simplesmente para a operação. Até porque, Samuel, tem uma outra diferença, tá?
quando a gente fala de visualizar a situação e a gente cai na questão de níveis, tanto do nível 2 quanto do nível 3, quer dizer, estratégia de coordenação, a experiência que a Flight Levels Academy tem e que nós temos é que não é necessário, obrigatoriamente, você ter um quadro de gestão visual com fluxo para visualizar a situação no nível de coordenação e no nível estratégico. Ou seja, o que você quer dizer com isso? Eu posso ter outras formas de visualizar a situação. Vou dar 2 exemplos. Um quadro que não é de fluxo, ele só é informativo. Tem recados, informações, dados atualizados ali para eu consultar. Exemplo aqui é o dashboard, que hoje a gente tem bastante, certo? Um monte de dashboard com informações, textos, gráficos, indicadores lá com os ponteirinhos bonitinhos, né? Velocímetro e tudo mais. Então você pode usar esse tipo de coisa ali. Então você não é obrigado a ter que usar um sistema de fluxo para fazer a gestão. Então acho que essa é uma das diferenças também entre o Kanban escalado, que vai fazer você usar o método Kanban, e o método Kanban faz você gerenciar o fluxo num quadro de gestão visual com fluxo, e o Flight Levels. Olha, Zé, eu entendi melhor agora a explicação da diferença entre os dois. Os dois são fenomenais, né? E podem andar. A minha opinião é que devem andar lado a lado, juntos ali, né? Literalmente. Gente, encerrando por hoje. Esperamos ter contribuído com vocês. Deixa suas perguntas aí no comentário do vídeo. Se discorda de alguma coisa que a gente falou aqui, deixa aí que, né, quem sabe sai assunto para um novo videocast. Aquele abraço, galera. Um abraço, Samuel. Tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.